Essa pergunta é o que gera horas e horas de debate na internet. A gente sabe que medir poder em Dragon Ball não é uma ciência exata, tá mais pra uma arte. Mas e se uma outra forma de olhar pros fatos mostrasse uma verdade completamente nova? Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto, pra gente entender a lógica deles em cada escolha. E já vamos começar pela posição que com certeza causa mais discussão. Se preparem, porque a nossa contagem já começa com uma baita reviravolta. Uma que pouca gente esperava e que bota um guerreiro das antigas de volta no topo do jogo de um jeito impressionante. E abrindo nossa lista em 10º lugar, Piccolo. Sim, o Piccolo, na sua forma laranja. Eu sei o que muita gente deve estar pensando agora. Como assim? Mas calma, antes de qualquer coisa, vamos entender a justificativa por trás disso. E a afirmação central, a mais bombástica da análise, é essa aí. Uma citação direta da fonte. Um ponto super importante. A análise tá falando do gênero do Torneio do Poder, tá? Não de alguma versão futura. Então, como é que eles chegaram nessa conclusão tão ousada? Bom, a lógica é a seguinte, e faz sentido quando a gente para pra pensar. O Piccolo usou o Goku e o Vegeta da saga Moro como régua pra medir a força dos Gamas. Ele olhou e pensou, ok, esses caras são mais ou menos do nível deles. Só que, na luta, o Piccolo laranja não só foi mais forte que os Gamas, ele simplesmente humilhou os dois. Então se os Gamas são nível Super Saiyajin Blue daquela saga, e o Piccolo laranja o supera com folga, por essa linha de raciocínio ele estaria sim acima do Jiren lá do Torneio do Poder. E seguindo exatamente essa mesma escala de poder, em 9º lugar, a gente tem aquele gigante descontrolado, o Cell Max. Aqui a lógica é bem direta. O Cell Max se provou mais forte que o Piccolo laranja na porrada. Simples assim. E o próprio Gohan confirma isso, mantendo a régua lá na saga Moro, o que deixa essa parte do ranking bem amarradinha. Em 8º, o Devorador de Planetas Moro. E ele é uma peça-chave pra gente entender os níveis de poder que vêm a seguir. O caso do Moro é bem diferente, sabe? Se fosse só na força bruta, ele talvez estivesse mais pra baixo na lista. O problema, ou a vantagem dele, é aquela habilidade absurda de roubar energia. Isso o coloca num nível em que ele superou o Super Saiyajin Blue e até o presságio do Instinto Superior. Só o Instinto Superior completo conseguiu colocar ele no lugar dele. Beleza, agora a gente entra no coração do debate, né? A eterna briga pra ver quem é o Saiyajin mais forte. As próximas posições aqui com certeza vão dar o que falar. E em 7º lugar, uma posição que eu sei que pra muita gente vai parecer baixa demais, Gohan na forma Beast. O ponto principal dessa análise não é só quem tem mais Ki. A teoria aqui é que, em poder bruto, o Gohan Beast e o Vegeta com ego superior são equivalentes. A grande diferença, segundo a lista, tá na experiência de combate. E aí não tem jeito, o Vegeta é um guerreiro muito mais cascudo e numa luta de verdade isso daria vantagem pra ele. E seguindo essa lógica, em 6º lugar, claro, temos o Vegeta, posicionado logo acima do filho do seu maior rival. E no topo dessa pirâmide Saiyajin, pelo menos por enquanto, está ele, o Goku, com a sua forma mais refinada até agora, o instinto superior verdadeiro. E aqui a gente vê o porquê de forma brilhante. A lógica é quase matemática, tipo pedra, papel e tesoura. Se liga, o Granolah venceu o Vegeta, o Gás venceu o Granolah. E no fim das contas foi o Goku com o instinto superior verdadeiro quem derrotou o Gás. A conta fecha direitinho. Em 4º lugar, chegando perto do pódio, o lendário Super Saiyajin Broly, uma verdadeira força da natureza. Mas atenção, um detalhe crucial. A gente tá falando do auge, do poder do Broly no filme. Ele só como Super Saiyajin bateu de frente com o Gogeta Super Saiyajin. A base de uma fusão já é um negócio absurdo. E o Broly forçou o Gogeta e até o nível Blue pra conseguir vencer. Nenhum guerreiro individual, nem Goku, nem Vegeta, nem Gohan, mostrou um poder nesse nível. Agora sim, chegamos ao pódio, o top 3, os seres que, em algum momento da história, foram literalmente chamados de os mais fortes do universo. E em 3º e 2º lugares, a gente tem os dois guerreiros que conseguiram seu poder através de um desejo para as esferas do dragão, Granolah e Gás. A história deles está completamente amarrada. A posição deles aqui é por um detalhe bem específico. Não é sobre quem ganhou a luta, mas sobre como os desejos funcionaram. O desejo do Gas foi para ele se tornar o mais forte do universo naquele exato momento, o que, por definição, superou o desejo que o Granolah tinha feito antes. É uma pegadinha do roteiro que trava os dois nessa ordem, com o Gas na frente, mesmo que isso tenha custado a vida dele. E no primeiríssimo lugar, de forma absoluta, sem a menor margem para dúvida, o imperador do universo, em sua nova e assustadora forma, Frieza Black. E a prova do poder dele é brutalmente simples. Ele apareceu e, com um único soco, acabou com o Gas, que até aquele segundo era o mortal mais forte do universo. E, não satisfeito, ele nocauteou o Goku e o Vegeta em suas formas mais poderosas, também com um soquinho. Quer dizer, não tem nem o que discutir.
E pra fechar, a análise deixa essa pergunta no ar que é de explodir a cabeça. O Freeza chegou nesse nível absurdo treinando por míseros 10 anos numa sala do tempo. Isso simplesmente redefine tudo o que a gente sabe sobre a escala de poder e deixa a gente pensando qual vai ser o próximo limite que Dragon Ball vai quebrar.